E hoje vamos falar sobre algo de extrema importância que são os nossos filhos. Por vezes, eu acho interessante nós seres humanos, né? Aí eu estou me incluindo também. Por vezes, a gente não muda pela gente. Por vezes a gente fica no mesmo lugar. E por vezes é um lugar de sofrimento. Mas quando eu vejo que vai atingir um filho, aí a gente muda. Aí a gente faz um esforço maior. E é fato, temos que olhar para aquilo que é nosso, sim, porque aquilo que estiver em mim de adoecimento, se eu não resolver em mim, com certeza vai passar para os meus descendentes no formato de herança. Aí, falando um pouquinho sobre herança, essa herança sistêmica é tudo. Tudo que eu tenho vai ser passado para os meus filhos e para os meus descendentes. Tudo que está em mim. Aquilo de bom e aquilo de não tão bom, aquilo de dor. Então, tudo é passado de herança. E isso é compulsório. Ninguém vai me perguntar o que eu quero passar para minha filha. O que a minha filha quer passar para os netos, para os meus netos. Ninguém pergunta. É compulsório. Aquilo que está em nós, o de bom e o de difícil, será passado para os descendentes. Então, a partir do momento que a gente entende isso, é importante que a gente trabalhe com um pouquinho mais de esforço aqui dentro da gente a nossa mudança, para a gente conseguir redefinir as nossas crenças limitantes e modificar as nossas lealdades familiares com o nosso sistema. Bom, por isso da importância desse tema de hoje, a importância da gente olhar para os nossos filhos. Para quê, né? Por isso. Porque se eu não olhar para aquilo que é meu, aí sim essa herança vai se repetir lá na vida dos filhos. Bom, eu fiz aqui um roteiro para a gente trabalhar. E eu aqui no meu roteiro, eu defini 3 passos para que cada um olhe para que essa herança que é passada para os filhos seja a melhor possível, a mais leve possível. Claro que aqui eu não esgoto o assunto. Claro que quando a gente fala de prosperidade para os filhos, esse é um leque muito vasto. Mas hoje, seguindo um raciocínio lógico que para mim, Inês, faz sentido, eu vou guiar a reflexão de hoje por esses 3 passos. Bom, então, todo filho nasce de um pai e de uma mãe, ok? Como diz aquele ditado popular ou aquela brincadeira, né? Ninguém nasce de chocadeira. Então, todos nós, a gente vem de um pai e de uma mãe. Ah, mas eu não conheci o meu pai, ou eu não conheci minha mãe, ou eu não conheci ambos. Ok, tudo bem, sim, isso acontece. Mas você veio de um pai e de uma mãe. Então, essa origem, ela é extremamente importante que a gente olhe e que a gente respeite essa origem. E aí, quando a gente olha para isso, eu vim do meu pai e da minha mãe. Então, o meu pai e a minha mãe estão aqui dentro de mim, em tudo aquilo que os compõe. Aquilo de bom e aquilo de não tão bom, aquilo de difícil, de dor. Tudo aquilo que é do meu pai e da minha mãe está aqui dentro de mim. Eu recebi essa herança. Porém, muitas vezes, os pais, eles fazem algo com os filhos que aí sim, isso vai determinar o fracasso do filho lá para frente, quando ele for adulto. Vai determinar a dor, a frustração, a incompetência desse filho quando adulto.
que é a alienação parental. Alienação parental é um termo lá do jurídico, que lá no jurídico, alienação parental, ela só existe, é vista, quando tem comportamentos explícitos de exclusão de uma parte em relação à outra. Porém, na psicologia e na constelação, a gente olha além. A alienação parental, ela é a nível emocional também. A constelação, um dos grandes objetivos dela é ver aquilo que está oculto no inconsciente da pessoa e da família. E muitas vezes, quando eu falo muitas vezes, são muitas vezes mesmo, eu diria que boa parte das pessoas tem aí algo de alienação parental, ou que vivenciou em relação aos pais, ou que faz em relação aos filhos. A alienação parental a nível emocional, ela é extremamente comum, infelizmente. Por quê? A alienação parental emocional é aquilo que se passa lá na emoção de ambas as partes. Bom, falando disso, eu vou falar primeiro qual é o modo saudável de se fazer e que vai beneficiar os filhos. Bom, o modo saudável que vai beneficiar os filhos, já que o pai e a mãe estão lá dentro do filho, é cada pai, cada mãe, um olhar para o outro e ficar feliz por esse outro ser pai ou mãe. Eu me alegro. Então, é olhar, eu, por exemplo, eu tenho uma filha com o meu marido. É olhar para minha filha e falar assim para ela: eu me alegro porque o seu pai me ajudou a te dar a vida. Eu me alegro, seu pai é bom. E ele, a mesma coisa comigo, olhar para mim, lá na minha filha e falar: eu me alegro, porque a sua mãe é sua mãe. Só que muitas vezes isso não é fácil, isso não é simples. Então, só falando um pouquinho mais a respeito aí do modo saudável de se fazer isso e beneficiar os filhos, primeiro, daqui a pouco eu falo do modo errado, da alienação parental que é feita. Então, para não ocorrer a alienação parental e os nossos filhos terem a melhor autoestima possível, é olhar para o outro que está lá no filho e ficar feliz por isso. Então, o grande exercício é esse: eu, como mãe, olhar para o meu marido, pai da minha filha, que está nela, e quando eu o vir nela, eu ficar feliz por isso. E da mesma forma, ele comigo. Quando ele olhar para nossa filha, que ele fique feliz em me ver nela. E isso é extremamente importante, porque sem nós dois, ela não existiria. Sem a colaboração do meu marido, eu não teria a minha filha na minha vida. Então tem algo aí que novamente a gente precisa tomar esse cuidado. Porém, nem sempre é fácil, não é? Por vezes eu tô muito brava com meu marido, e aí a minha filha vai ver isso em mim. E aí a gente precisa trabalhar isso aqui dentro, de cada um de nós, pais. Pelo meu marido? Não. Para pegar ele tem hora. Não, pela minha filha. E aí, por ela, pelo bem dela, talvez eu consiga olhar para o meu marido de uma maneira diferente. Eu me recordo uma vez, eu estava começando a estudar a constelação familiar. Na verdade, foi um primeiro livro que caiu na minha mão. Eu nem imaginava fazer curso, trabalhar nessa área, nem imaginava. Mas um dia, um livro do Bert Hellinger caiu na minha mão. E eu estava lendo algumas coisas lá.
E um dia eu li uma frase. Essa frase, ela me arrepiou todos os cabelos e eu fiquei ali em estado de choque. Essa frase, ela dizia algo mais ou menos assim: no casal, quando um olha para o outro e desqualifica, julga, diminui esse outro, o filho secretamente vai se aliar a esse outro. Então, vou dar um exemplo meu também. Eu tentei cuidar disso há tempo, mas acho que não deu tempo. Uma das primeiras coisas que eu vi no meu marido, e que eu ficava assim, ele é muito seletivo com comida. Extremamente seletivo com comida. Na época que eu o conheci, eu estava longe de saber tudo o que eu sei sobre o sistema. Eu nem imaginava fazer psicologia. Então, eu fui por aquilo que pulsava em mim, né? E eu via ele seletivo, não, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui não tá legal. Eu julgava. Por quê? Porque eu venho de um sistema em que se come tudo. Julguei muito, confesso. Aí a minha filha, como que ela é hoje, adivinha? Exatamente, igualzinho ao pai. Extremamente seletivo com comida. Bom, hoje que eu tenho todo o conhecimento que eu tenho, então eu procuro fazer a minha parte naquilo que é possível. Eu olho para ela e eu entendo, eu vejo o pai nela. E ok, a família dele tem o direito de ser diferente da minha. E o diferente não necessariamente é errado, é só diferente. Bom, então aqui nesse momento eu estou falando de uma grande tarefa de pai e mãe, que é olhar um para o outro e falar: você é o pai ou a mãe certa ou certo para o nosso filho. Então, a partir daquele momento que eu li aquela frase, a minha filha já devia ter uns 4, 5 anos, eu comecei a trabalhar aquilo que era possível para mim, no sentido de olhar para o meu marido e sim, ele é o pai certo para minha filha. E naquilo que eu, como mulher, na relação homem e mulher, eu tinha e tenho ainda muitas coisas de dificuldade com ele, eu trabalho isso pelo bem da minha filha. Claro que pelo meu bem também, né? Porque aquilo que eu consigo resolver, primeiro reverbera em mim e depois vai até ela. Chega até ela através da ação do campo. Então aqui, esse é o grande remédio para a gente não fazer alienação parental com os filhos. Quer que o seu filho seja um adulto com autoestima elevada? Ajude o seu filho a preservar a imagem do outro, seja o pai ou a mãe, dentro dele. Se o seu filho chegar na vida adulta com uma boa imagem interna de pai e de mãe, ele vai dar conta e muito bem daquilo que é dele. A receita é essa. Eu gosto de usar uma metáfora nessa hora também. Pai e mãe são como as duas pernas para caminhar para a vida. Se eu faço alienação parental com a minha filha em relação ao pai dela, então vai faltar uma perna. E aí ela vai ter que caminhar com uma perna só para a vida. Isso significa insegurança, muito medo, muitas fobias. Às vezes coisas pequenas, ela vai achar que tudo é muito grande. Fracassos, impotências, enfim, muitas consequências difíceis o filho terá caso não tenha as duas pernas bem fortes, bem saudáveis mesmo, para caminhar para a vida e conseguir realizar aquilo que o filho adulto precisa realizar.